E caçador na beira do caminho, olhou-me majestadora da estrada. Ela abandonou sua chapona, caça, foi no romper da madrugada. Olá, axé a todos os irmãos. Hoje eu vim falar um pouco de mim, da minha trajetória na Umbanda, de como foi o começo e de como eu cheguei até aqui, né? Bom, assim como a maioria dos umbandistas, eu cheguei na Umbanda pela dor e não pelo amor, né? Como a maioria chega pela dor. Eu tive uma depressão muito forte há uns anos atrás e tive também uma obsessão. Não sei se a obsessão puxou a depressão ou se a depressão puxou a obsessão, mas eu fiquei muito mal. Fui procurar um centro kardecista, encaminhar esse obsessor, mas depois de alguns dias eu senti que ele tinha voltado. E aí eu me lembrava de quando eu ia no terreiro com a minha mãe, quando eu era pequena, até a minha fase de pré-adolescência. E eu lembrava das entidades me falando que eu tinha mediunidade e tal. E aí, um dia aqui em casa, eu chorando, depressiva de novo, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu vou procurar um centro de Umbanda. E ele, já cansado de me ver daquele jeito, me apoiou. E eu fui procurar um centro de Umbanda. E aí eu fui nesse centro de Umbanda, passei numa consulta com o Preto Velho, e o Preto Velho disse pra mim, ele falou, olha filho, enquanto você não colocar o branco, você não vai conseguir melhorar muita coisa. Você sabe que você tem missão para cumprir, né? Tem mediunidade. E aí eu falei, eu sei. E aí, por causa das circunstâncias que eu estava passando, eu falei, é o único jeito. Vou ter que colocar essa roupa branca e vou pro terreiro. Conversei com o pai da casa, ele me deu um livro para ler. Antes de entrar para casa, me deu um prazo de 15 dias, eu li, tarará, tudo bonitinho. E aí eu fui na primeira gira. Na primeira gira eu falei pro meu marido antes de sair de casa. Eu falei, olha, eu não vou chacoalhar meu corpo à toa. Eu não vou fingir, porque eu não sou disso, eu não gosto disso. Falei, essa entidade para me pegar vai ter que ser uma entidade, né, arretada. Porque eu não vou chacoalhar corpo à toa, não. E fui. E essa primeira gira que eu participei lá era uma gira de Cosme, de Erês, né? E, bom, beleza, tô lá, já tinha feito os preceitos que já tinham me orientado como que era, já tinha feito bonitinho, banho e tal. E o pai da casa começou a puxar o ponto de Cosme e Damião e ele pegava, estendia a mão para um, a pessoa, o médium dava a mão para ele, já caía incorporado pro chão, dava a mão para outro, e dava a mão para outro, e até então eu não estava sentindo irradiação nenhuma. Por fim, ele pegou e estendeu a mão para mim. E eu fui e dei a mão para ele. Achei que não fosse acontecer nada. Eis que de repente a minha cabeça dá um giro de 360. Fiquei tonta, mas numa tontura que eu caí no chão, sentada, batendo palminha e dando risada. Aquilo pra mim, eu falei, gente, que mico é esse que eu tô pagando? Que vergonha que eu fiquei. Mas, como mais ou menos eu já sabia de como funcionava o esquema todo, eu falei, vou ficar aqui recebendo essa irradiação porque eu incorporei. Só que eu via tudo, eu enxergava tudo, mas eu não conseguia controlar aquela risada gostosa, aquela alegria, a vontade de bater palminha. E eu fiquei lá, sentada um tempinho, e de repente essa irradiação começou a ir embora. Eu falei, eu acho que o Erezinho que tava comigo foi embora. Foi embora, nem desincorporei, mas foi embora. Resolvi levantar, fui lá, peguei um pedaço de bolo, sentei para comer o bolo.
Comecei a comer aquele bolo, mas eu não comia com uma coordenação motora normal. Eu comia me lambuzando. Aí eu falei, gente, que estranho, né? Eu ainda tô meio estranha. E aí a minha amiga que estava incorporada com a Irezinha dela, estava sentada também do meu lado, tentando abrir um saquinho de pipoca. E eu fui tentar ajudar. E quando eu fui oferecer ajuda para ela, perguntando para ela se ela queria ajuda para abrir, a minha voz saiu voz de criança. E eu comecei a rir. Aí eu não sabia se era eu que estava rindo, se era a Herezinha minha que estava rindo, o que estava acontecendo ali. Mas enfim, eu ainda estava irradiada com a Herezinha. Então essa foi a minha primeira incorporação. Já a segunda incorporação foi um dia de festa de Ogum. E o meu caboclo, o meu guia-chefe, que aliás é o chefe do terreiro, né? Ele é de Ogum, ele vem na irradiação de Oxóssi de Ogum. E naquele dia, sinceramente, eu passei muito mal. Mal assim, não é passar mal, vocês que são médios, vocês entendem o que eu tô falando. Principalmente por se tratar da primeira incorporação, primeira irradiação. Eu comecei a sentir a minha perna ficar bamba. Meu ombro tremia, minha perna direita tremia, eu ia firmá-la no chão, né? Porque a gente fica com as duas pernas ereta quando a gente tá em pé. A minha perna tremia, começou a tremer, meu ombro começou a chacoalhar, e eu comecei a passar mal. Por fim, alguém viu que eu estava muito mal e cutucou o dirigente. O dirigente foi lá, pegou na minha mão e me rodopiou, e meu caboclo veio. Mas até então, neste momento, eu já tinha analisado bastante gira na internet, como eu também já tinha frequentado quando era pequena terreiros com a minha mãe, então eu sabia qual era o arquétipo do caboclo, como ele se comportava. Por isso que eu falo para todos os filhos aqui da casa: veja giras de entidades no YouTube. Para imitar? Não é para imitar. É para você ter noção de como é o arquétipo do caboclo, do boiadeiro, do preto velho, como eles vêm. Se você pega uma pessoa crua e fala para ela, olha, eu vou chamar um preto velho, a pessoa simplesmente na hora da gira fica ereta. Você tem que falar, a pessoa vai curvar o corpo. É assim que o preto velho, né? Então você, sabendo como é o arquétipo, você na hora da incorporação, você vai deixar a sua entidade te intuir de como ele quer. Caboclo, de Oxóssi, de Ogum, geralmente vem com a mão no peito, né? A maioria. Então, põe essa mão no peito. Agora, o brado que ele vai dar, ele vai te intuir, né? Tem aquele brado iê, tem o brado quiô. Então, você que vai receber a intuição do seu caboclo. Mas, assim, o básico você tem que ter uma noção. Então, eu não tive essa dificuldade. Bom, e eu vou contar mais um pedaço para não ficar tão extenso esse vídeo. Eu acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo contando sobre a minha história na Umbanda em uns 3 ou 4. Isso resumindo, tá? Porque é lógico, se eu for estender muito, vai dar muito vídeo. Não tem tantos anos assim de Umbanda, mas já dá uma bela de uma história. Então eu vou contar mais um fato, finalizo esse vídeo, depois eu faço outro vídeo para vocês, continuando a minha trajetória da Umbanda. Porque é muito importante, as coisas que eu passei são coisas que vocês também, que estão começando, estão passando, vão passar, né? Ou quem já está há anos na Umbanda também se identifica às vezes com alguma história que eu vou contar aqui. Então aí é o seguinte, aí quando foi numa outra gira, depois dessa de caboclo, foi a gira de preto velho. E aí esse pai desse terreiro me curvou, ele estava incorporado com o preto velho dele, ele me curvou, me deu as primeiras dicas ali, mas eu mais ou menos já meio que sabia, né, como eu falei pra vocês, que eu já estava por dentro. Beleza, aí tocou para preto velho, lá concentrado e tal, e foi uma irradiação tão leve. E preto velho é uma irradiação muito sutil. Falei, gente, eu acho que eu não tô incorporada. Quase não senti. Veio muito leve. Beleza, bom,
Cantou-se o ponto pro preto velho ou a preta subir, né? No caso eu falo preto ou preta porque eu tenho dois, realmente. Mas eu acho que na época só tinha a pretinha ali radiando. Minha pretinha subiu e tal, aí ele virou e falou assim pra mim, o preto velho, tá? Ele incorporado com o preto velho. Eu falei, filho, já vi tudo. Você tem coroa grande. Eu falei, vô, mas o que é coroa grande? Eu não sabia o que significava coroa grande. Eu tava entrando na Umbanda. Aliás, muitos umbandistas nem sabem o que é isso, que é um termo mais utilizado em Umbanda de nação. Ele falou, filha, você tem missão para cumprir na Umbanda, você tem que abrir sua casa. Você tem que abrir sua roça. E eu vou te ajudar, viu? E aquela informação caiu para mim como uma bomba na minha cabeça. É assim mesmo que é recebida a informação, porque você chega na Umbanda, você mal entrou, você tá aceitando a mediunidade, mas você ainda não tá aceitando a mediunidade, né? E de repente você descobre que você tem missão de ser mãe de santo, pai de santo, sei lá, e nossa, caiu como uma bomba na minha cabeça. Para eu aceitar, demorou. Mas aí com o tempo eu fui tendo confirmações, né, das minhas próprias entidades. Enfim, são outras histórias que eu tenho para contar posteriormente para vocês. No próximo vídeo que eu vou fazer para vocês da minha história, eu vou contar para vocês os terreiros que eu passei, lógico, não vou dar nomes, mas as situações que eu enfrentei e o porquê eu saí, porquê eu desisti de ficar nesses terreiros, né? A espiritualidade sempre tem uma caminhada certa para cada um. Então eu vou contar para vocês pouco a pouco. Eu espero que essas experiências sirvam para vocês, né? Para quem é médium está começando, para médium que se vê na situação como eu me vi, de ter essa missão, né? Não sei, tem gente que não gosta de falar missão, acha que, nossa, superpoderes, mas não é, a gente tem missão, eu chamo de missão, né? De abrir terreiro. Então, assim, muita gente pode se identificar com essas histórias. E eu gosto de falar, porque falando é que a gente vai esclarecendo e passando muita ideia. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, compartilhe aí o vídeo, porque ajuda muito no canal. Eu acho que ajuda não é crescer o canal no sentido de curtidas ou seguidores, mas no sentido de passar informação. Porque um umbandista precisa de muita informação. Já tem muita, mas sempre é uma história diferente da outra, então vale a pena, né? Então curtam aí, compartilhem, se inscrevam e passa pra frente, tá bom? Axé, meus irmãos.